Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, né, do nosso estudo do livro Missionários da Luz, né, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo. Olá, amigos. Esperamos que estejam todos bem e muita gratidão por estarem aqui conosco nesse estudo maravilhoso. Pelo menos para nós está sendo. Exatamente. E como vocês sabem, nós estamos estudando a glândula pineal, o capítulo 2, que é a epífise, e que nós dividimos esse capítulo em três partes. Então, a Thelma vai fazer uma rápida recordação do nosso programa anterior, da parte 2, né, o que nós já vimos até aqui, para a gente estudar a última parte. Isso mesmo, a gente gosta de recordar porque a gente sempre esquece um bocadinho, né? Então, no capítulo anterior, nós vimos, né, as elucidações profundas de Alexandre em relação, observando aí a pineal e explicando lá o André Luiz, tudo o que ocorre, né, devido a essa potência mal utilizada, mal canalizada, né, o desconhecimento que nós ainda detemos dela, nos causam várias consequências, inclusive os próprios desvios morais, que são consequências dessas energias viciadas, né, que por ignorância nós utilizamos mal. Então, esses desvios, eles vão repercutir na nossa vida como espírito imortal, né, que sempre que reencarnamos, vamos trazer essas emoções, esses sentimentos, né, esses conflitos à tona, trazido pela pineal, que nós vimos que é a glândula da vida espiritual. Então, quando mal conduzida, ela se torna responsável por todos os nossos desequilíbrios, inclusive aqueles desequilíbrios do sexo mal conduzido, né? Do sexo desregrado. E isso vai exigir de nós, né, do espírito, muita coragem moral para poder sair desse ciclo vicioso, né, que muitas vezes nos acompanham em diversas existências, né, aquelas dificuldades que às vezes tem que ser tratada mesmo, né, por terapeutas, enfim. E daí a nossa necessidade do conhecimento, né, da educação moral, para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação sem contrair mais débitos, né? E procurando dar conta daquilo que foi programado pelos espíritos, pelos amigos espirituais, e assim aproveitando bem, né, Márcia, a nossa encarnação. E é Exatamente. isso. Então vamos lá, né? Vamos começar então esse estudo, porque essa beleza e esse legado de André Luiz, em 1945 esse livro foi escrito, e Uhum. de informações que até hoje a ciência ainda não conseguiu comprovar. Muitas delas já, mas muitas ainda não. Então, que Sim. bênção nós podermos ter essas informações através de André Luiz e do nosso Chico Uhum. Xavier. Então Então, vamos vamos lá. lá. Então, bom, é assim, então nós estamos começando, continua Alexandre dando instruções sobre a pineal ao André Luiz. Então, ele fala que a pineal, segregando unidade e força, continua, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se é se revigorar no charco das sensações inferiores à maneira de suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva das energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga até além, quer dizer, além da morte corporal. Olha que Uhum. interessante, né, Thelma? Muito. Alexandre compara a pineal
a uma poderosa usina. O que Usina. a usina faz? Ela produz energia. E ele fala que essas energias têm que serem aproveitadas no serviço da nossa autoiluminação, né, para o refinamento e benefício à nossa personalidade. E não que a gente gaste essa energia igual a nós, quando a gente desperdiça energia em nossas casas, e que com Isso. algo que não tem sentido. Que E não aqui, alimenta, né? Não alimenta a alma. exatamente. E Alexandre, ele pega pesado, né, Thelma? Olha Uhum. só, porque refocilar-se é assim, se achar que nós estamos revigorando as nossas energias no charco das sensações inferiores, à maneira de suínos. Quando Olha, né? estamos desperdiçando, né? No caso aí, a gente pensa que está Exatamente. revigorando e, na E verdade, nós nós estamos estamos desperdiçando. desperdiçando, né? Então, é quando ele fala em execuções né, de atividades sexuais e outras em desvarios de natureza puramente animal, né? É. Executando sem amor, sem cuidado com o próximo e principalmente o cuidado conosco mesmo. Na verdade, ele está falando aí do sexo promíscuo, né? Do sexo Exatamente. em desequilíbrio, né? É isso que ele está chamando a atenção. Não é? E aí ele fala aqui, né, que quando a gente entra nessas sombras, e esse tudo que a gente acaba executando vai se prolongar até além da morte corporal, né? São as É, porque consequências, né? as nossas ações ficam gravadas, né? Na nossa tela mental. Então, Exatamente. a gente vai levar, né, para outro momento para nós revermos essas questões. E quando ele fala dessas poderosas usinas, né, são usinas que fornecem energias, né, mas que nós precisamos de saber manejar para que elas não se tornem viciadas, como ele já falou, né, e Exatamente. sejam desviadas dos objetivos a que estão destinados, né? Todo o planejamento que foi feito para nós. E aqui a gente vai lembrar que a gente está fazendo sempre uns links com umas passagens do livro Vida e Sexo, também do Chico, mas é um livro de Emmanuel, e esse Uhum. livro é maravilhoso e tem muitas coisas que nós podemos usar nesse estudo. E Emmanuel diz para a gente que é urgente, né, que a gente evite arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sobre nossa assistência e cuidado, né, com reflexos destrutivos sobre todos os que estão envolvidos. Às vezes, até a nossa família, né, Uhum. consequências que a gente traz até para dentro da nossa própria casa. Então, que a gente tome muito cuidado. Nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos, né? É a Exatamente. essência do Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável. Então, E a a gente cada um, né? E a gente Pode leu falar. isso, acho que na primeira parte, essa frase de Emmanuel que eu gostei muito, que para que não sejamos mutilados psiquicamente, urge que a gente não mutile o próximo. Então, que a Isso gente use com mesmo. muita responsabilidade, a gente já falou isso nas outras Uhum. partes também, as energias sexuais, né? Que é Isso, bênção divina em nossas vidas, né? com Então, certeza. em vista disso, Alexandre continua. É indispensável cuidar atentamente da economia de forças. Quer dizer, usar sempre que a gente estiver ali num momento bonito, num momento né, de refazimento, porque isso nos revigora, né, em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé, desse modo
preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Aqui eles estão chamando a atenção, né, porque a gente, na adolescência, na juventude, esses hormônios ficam em ebulição, não é, Thelma? Com Então, e às certeza. vezes, que forma que nós vamos descarregar isso? Então, aqueles Canalizar, né, que Márcia? Canalizar. canalizar, descarregar, canalizar, usar, né? Então, todos esses desejos, e aí, nesse sentido, as pessoas que são puramente materialistas, é isso que Alexandre está nos dizendo, falam que essa forma dessa válvula de escape poderia ser a questão a prática dos esportes, né? É. Até os médicos mesmo aconselham. É um conselho muito saudável, né? Mas não é só isso, né? Não é Tem a só parte isso. espiritual, né? Que precisa Exatamente. lembrar que nós somos espíritos. Então não é só cuidar do corpo, nós temos que cuidar da alma também, né? E como a gente está falando da glândula pineal, ela é responsável por todas essas questões físicas, né, desses hormônios, né, que também mexem com a sexualidade, mas ela, como o Alexandre já falou, ela é a grande glândula da nossa vida espiritual, da nossa Sim. vida mental. Então, não é Uhum. cuidar só da questão do corpo, né? Não é só Isso isso. mesmo. Então podemos ir no outro? Vamos. E aí, Alexandre lembra que, incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. Nós não estamos aqui questionando isso, né? A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. Olha que legal, né? E, Uhum. no entanto, podem circunscrever-se a meras providências e benefícios dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos digna. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então, aí, André fala que ouvir as instruções entre a emotividade e o assombro. Tem várias coisas para a gente comentar aí, né, Thelma? Ele está reforçando, né, a questão da alma, né, do corpo e da alma, o aprendizado, a nutrição, né, o desenvolvimento do corpo, mas também da alma, né, o aprimoramento do espírito. Então, é claro que a ginástica, esses exercícios controlados, a Olimpíada, né, as participações, essas competições saudáveis, é muito bom, não só para o processo de socialização, mas também de crescimento, né, do indivíduo, de bem-estar, mas ele exige o outro lado, né? Exatamente. E o que aqui a gente percebe que Alexandre coloca, que isso tudo é saudável, mas que a gente já viu, estudou nas outras partes, que ela, a glândula pineal, ela é grande responsável por essas energias psíquicas, né? Esses Psíquicas. elementos força que ele fala, e a gente tem que usar isso para o nosso engrandecimento do espírito imortal, e não só para a questão deste corpo aqui, não é? Uhum, Nós temos que uhum. olhar para esse outro lado, essa outra função que cabe a todos nós, esse crescimento espiritual. E ele fala Certamente. aqui, né, que a gente vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Olha que legal, né? E a gente Uhum. não ia praticando as virtudes, a prática das virtudes é a prática do esporte da alma. O trabalho no bem, né? Se a gente for pensar um pouquinho, por exemplo, uma pessoa que é voluntária em algum trabalho de, de ajuda ao outro, né? De um trabalho voluntário, quanto bem que aquilo produz dentro de nós, um sentimento bom, né? A pineal está em ação, não é? Porque não Exatamente. são as nossas emoções que estamos aplicando naquele momento, né? Então, nesse instante, a pineal está trabalhando em função do bem. Então, quanta coisa nós podemos fazer
no aprendizado das virtudes, no esporte da alma, né? No trabalho da ginástica moral, né? E tudo isso dentro dos dentro de uma forma equilibrada, nem tanto vivendo para a vida só espiritual, né? A gente tem que ter um equilíbrio, porque uma não é dissociada da outra, da vida material Não, com a vida não. espiritual. Tudo tem que ter um equilíbrio e a gente tem que que conjugar e viver dentro desse equilíbrio aí. E é isso que eu acho que a Alexandre está chamando a atenção. Isso mesmo. Então, vamos em frente. Bom, você quer ler um pouquinho, Thelma? Quero, vou ler sim. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria da esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu, de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Então, a gente vê aí, né, a atuação constante dessa glândula. E quando ele diz aqui, Márcia, que a poda, né, a sangria, por exemplo, produz as células vitais dentro da medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Então, por exemplo, a planta, ela precisa da poda para ela florir, né? Para ela Exatamente. encher os galhos de folhas. Então, nós precisamos dessa construção educativa, né? Desse Exatamente. trabalho de dedicação, né? Ao espírito, para nós também produzirmos frutos belos, saudáveis, né? Exatamente. E eu acho que aqui, se nós voltarmos à questão dessas energias criadoras, dessas energias sexuais, Emmanuel, bem nessa introdução, no prefácio desse livro, Uhum. ele diz para a gente que em torno do sexo temos umas regrinhas que ele fala. Ele diz assim: não proibição, mas educação. Isso. Não abstinência imposta, mas emprego digno Uhum. com o devido respeito aos outros e a nós mesmos. Isso. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então a gente vê disso que ele está falando. Então esse limite que a gente impõe a nós mesmos é necessário no sentido depois da gente vir a ser, de ter mais beleza ao nosso ser, É ao isso nosso ser, mesmo. principalmente ao ser espiritual, que estamos aqui para enriquecer. Embelezamento, eu te cortei. Embelezamento da alma, né? Exatamente, exatamente. E é um trabalho de dedicação e não é nada fácil, né? Porque é um trabalho constante de aprendizado, de dedicação e principalmente do conhecimento, porque nós precisamos do conhecimento para estar agindo em todas essas áreas, em todos esses pontos, né, que ele vem nos chamando. Questão da educação, né? Exatamente. Então vamos nós. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo, quer dizer, da glândula, né, no sexo, e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações, e o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados
de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, compreendo, diz André Luiz. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? Eu vou ler o outro porque ele tem a ver, né? Ele vai completar aqui o que ele Que é o fala. nosso último até, né? Mas aí Vamos a lá. gente pode voltar Isso, depois. isso. O orientador, quer dizer, ele deixou as reticências, né? E aí o Alexandre entendeu e cortou o que ele estava pensando e esclareceu. Já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso é respeitável dos patrimônios da vida. A união é enobrecedora. A aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Dita essas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. A gente vai voltar aqui no outro, Márcia, para a gente comentar. Uhum. Então, e quanta coisa que a André ia ter que digerir, é. né, gente? Nós aqui estudando, quanta informação que nós não... A gente já leu o livro, mas tudo isso passa e a gente acaba não se aprofundando. Acabamos esquecendo, né? E aí ele vem falando, né, desses dramas, né? A gente até já lembrou isso, a questão dos crimes passionais que acontecem, das tragédias, né? Das pessoas que traem o companheiro, que são traídos, que criam desarmonia, levando toda a família àquele desequilíbrio, né? E aquela dor, às vezes, permanece, aquela existência toda, trazendo consequências para os filhos, para aqueles que indiretamente não tem nada a ver, né? Aliás, diretamente não tem nada a ver. Mas vão sofrer juntos, mas né? vão sofrer juntos, né? Eu então lembro, é isso. Thelma, de uma pessoa que chegou no auge do sofrimento de uma separação, através de uma traição, e que me deixou assim atônita de falar para mim: eu agora, com tudo que eu estou sofrendo, eu entendo essas pessoas que cometem crimes passionais. E, né, isso deixa a gente até assustada, né? Porque é disso que Alexandre está falando, e esse livro que a gente está olhando como referência, Vida e Sexo, Emmanuel fala o tempo todo todo isso, momento, como a gente leva o outro a cometer desatinos em função das nossas atividades, nossas atitudes e em consequência das nossas atitudes. Né? E muitos chegam, né, Márcia, até a terminar com a própria vida, entre aspas, terminar entre aspas, né? Buscando no suicídio a saída para aquela dor, porque, na verdade, ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. Exatamente. Ele quer deixar que aquele sofrimento cesse, né? E é muito doloroso mesmo. Então, a gente compreende esses corações e o nosso dever, no caso, né, quando estamos estudando esses assuntos, é aprender a ouvir essas pessoas, né? Aprender a dar atenção, dar uma palavra, uma condição que ele possa rever, porque ele fala ali embaixo, olha, o homem está sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou a pagar os débitos, né? E assim, e muito também, Thelma, da gente ver que às vezes é muito difícil da gente querer julgar alguém que comete um desatino. Com certeza. Porque a gente não sabe o que ele sofreu nesse não sentido. Podemos.
Então, a gente não pode julgar. E o Alexandre já falou isso para a gente em outros slides. Quem de nós não tem uma questão nessa área de Com comprometimento? certeza. Todos Quem nós de já erramos. ele se inclui, porque ele já está lá como um benfeitor, mas também já, com certeza, nas suas vidas, também já praticou desatinos. Então, a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente olha o outro, quando a gente E começa a julga, julgar né? o outro, em qualquer que seja das questões da vida, mas também principalmente nessa área, porque a gente não sabe o que na intimidade do seu ser ele está passando, a gente não tem noção. Nós temos uma tendência muito grande, né, de julgar, de criticar, e aí a gente lembra daquele momento de Jesus frente àquela mulher, né, que tinha acabado de cometer um delito, e todos aqueles homens ali julgando, criticando, e muitas vezes nós nos colocamos como aqueles homens. Então, nós temos que refrear as nossas atitudes, né, e repensar e nos colocarmos no lugar daquele companheiro, né? Quando Jesus vai escrevendo na frente de cada acusador as suas faltas. E aí ele fala, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E a gente vê nessa passagem que foi saindo um a um, quem não tem seus erros. Quem não errou, né? Quem não O errou. próprio Alexandre já falou isso mais atrás, né? E quantos de nós, né, cometemos delitos assim, graves, né, na nossa vida. Então, a gente tem que ter muito respeito a isso, né? A dor do outro, a dor alheia. Vou passar aqui para o outro para a gente comentar. Quer começar? Então, a gente já fala, ele fala isso, né? Ele fala sorrindo, né? Que essa ideia do André Luiz, né, de que a gente não reencarnasse mais, não tivesse essa problemática dessas relações, e ele disse não que tivéssemos experiência no sexo. Né? E ele fala que não adianta, que não precisava ter mais renascimento. Ele diz que é improcedente, isso é totalmente contra as leis divinas, né? Então, mas o uso respeitável desse patrimônio da vida, de união, aproximação, constitui programa para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa elevação. Então, não tem jeito, né? A gente tem que distinguir entre harmonia e desequilíbrio. E aí a gente já, né, evitando essas quedas, né, evitando essas quedas que ele coloca. É isso aí. Muito material para a gente pensar, né, no sentido, essa mensagem de Emmanuel que você leu aí, que foi a nossa introdução, ele diz tudo, né? Questão educativa, a questão de nós sabermos usar, né? Ele fala ali, o uso respeitável dos patrimônios da vida, porque se o sexo, a sexualidade não fosse permitido por Deus, ele não tinha nos dado essa possibilidade, né? E se ele deu, é porque nós precisamos de saber usar, né? E usar essa força criadora, canalizar ela sempre para o bem, né? Utilizando da melhor maneira possível e lembrando sempre que ela é uma força divina, né? Uma força divina que nós temos, força criadora, né? Isso. E aí, Thelma, eu quero mais uma vez ler um trechinho que é o último parágrafo desse livro do Emmanuel, que ele diz: abençoai e amai sempre, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados. É o que a gente estava falando. Analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é a gente perceber a nossa responsabilidade com a nossa vida, com essas energias maravilhosas que nós recebemos e dessa dádiva divina para o nosso crescimento moral, espiritual, né? E até o do bom uso do nosso equilíbrio do corpo físico também. Certamente. E nós não reencarnamos para sofrer, né, Márcia? Para errar.
nós reencarnamos para nós progredirmos, sermos felizes, que é muito bom nós nos lembrarmos disso, né? Então, a gente Exatamente. fazer jus a esses compromissos assumidos, encarar a nossa encarnação como uma bênção divina, né? E aproveitando sempre a oportunidade e entendendo sempre o motivo que Deus nos trouxe até aqui para vivermos dignamente dentro dessa faixa da harmonia, do equilíbrio, né? Buscando fazer da nossa encarnação o nosso melhor momento, porque hoje é a nossa melhor versão, né? Nós Com estamos certeza. vivendo a nossa melhor versão. Então, daqui Então, é para isso. frente, só trabalhando no bem, né? Exatamente. Então, queridos amigos, chegamos ao final, então, desse capítulo 2, que foi, assim, maravilhoso para estudar, para estarmos aqui conversando sobre ele. Esperamos que tenha sido também tranquilo para vocês, mas a gente também aconselha aqueles que não têm o livro. Esse livro está até em PDF disponível, mas é sempre bom a Uhum. gente comprar, porque a gente vai sempre ajudar as instituições, né, como a Federação Espírita Brasileira, que edita esses livros. E lerem, para acompanharem, apesar de que a gente coloca todo o texto na íntegra aqui para vocês, mas é sempre bom que vocês tenham para reler, ler, reler todos esses conceitos. Espero que esteja sendo bom para vocês o estudo, assim como está sendo para mim e para a Thelma, e que nós possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe e que fiquemos com Deus. Que Jesus nos abençoe. Deixamos aqui um grande abraço a todos, muita paz nos nossos lares e que possamos estar aqui na semana que vem com muita vontade de aprender e sempre envolvidos por essa psicosfera de luz, de paz emanada de Jesus, que sempre está junto de nós. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.